Bom dia, secretário, bom dia, autoridades, colegas de profissão. Dentro dessa guarda-chuva geral do Planejando a Qualidade de Vida, eu vou ocupar uns 30 minutos do tempo para falar algo que eu intitulei Brasília e o Urbanismo do Século XXI. São 30 minutos de algumas reflexões e algumas provocações. Em primeiro lugar, nós gostamos, em qualquer época da vida em que estivermos vivendo, de achar que o nosso momento é diferente e é especial, né? Mas não é só porque nós estamos vivendo nessa época. É que esse início do século XXI apresenta algumas características que, sim, são especiais, e que são as rupturas, as interrupções dos processos, de diversos processos de desenvolvimento que vinham ocorrendo no final desse século, do século XX, né? Essas rupturas se deram desde a década de 1990 em diante, em diversos campos, né? Nos campos, são interrupções nos processos, nos campos da economia, da política, mudanças radicais nos fluxos de comunicação, alterações no conhecimento da saúde, na física dos corpos sólidos, né? Mudanças na vida familiar, nos costumes. Vejamos um pouco o que são essas rupturas, porque elas dizem todas respeito a mudanças na vida das cidades, né? Na economia, o que nós vimos nas últimas 2, 3 décadas é que o setor financeiro da economia foi abandonando a economia, adquiriu uma autonomia que nem Marx realmente vaticinava, no sentido de que Marx dizia que tudo vai transformar-se em mercadoria, isso o dizia em meados do século XIX, né? Mas não chegou a desenvolver, nem poderia tê-lo feito, de que o próprio dinheiro se transformava numa mercadoria, né? À medida em que o setor financeiro adquiriu autonomia e descobriu que podia multiplicar-se sem passar pelo resto da economia, isto é, sem produzir nada, né? Criou-se uma fantástica construção de possibilidade de multiplicação financeira que foi deixando a economia de lado. Muitos autores, não apenas eu, mas especialmente autores do setor da economia e da sociologia, diziam desde 1990 de que isto ia acabar mal, que essa bolha era de um artificialismo muito grande, né? E que isto estava criando uma ruptura significativa. Essa ruptura deu-se, podia dar-se pela ruptura de qualquer elo, no caso deu-se em 2008, na ruptura do elo na economia americana, né, em que alguém, de repente, viu que o rei estava nu, e, de repente, tivemos uma crise financeira muito séria que não está resolvida, né? Quer dizer, muitas medidas foram tomadas pelos diversos países, mas a verdade é que ainda existe um setor financeiro que quer voltar a ter essa autonomia, e a economia, especialmente dos países desenvolvidos, ainda não encontrou uma forma de equilibrar-se. Portanto, é uma situação de ruptura, é uma situação de reconstrução, cujo futuro ainda nós não conhecemos inteiramente. No campo dos fluxos de comunicação, é fato conhecido, quer dizer, o computador começa a funcionar em 1970, em 1991 assina-se o protocolo da web, portanto da internet, e daí por diante tudo foi diferente, né? Quer dizer, o mundo encolheu-se de repente, né? Nós entramos em comunicações de quase simultaneidade, e tudo aquilo que se mudou nos próprios costumes e na maneira de avançar. Houve rupturas também no conhecimento da saúde pública. Nós conhecemos hoje o que acontece com o nosso corpo, né? De uma maneira muito mais detalhada. Não foi um processo gradual, é claro, mas além do processo gradual, houve entradas, rompimentos bruscos de conhecimento que foram benéficos e que mudaram, inclusive, em boa parte, a maneira de cuidar do corpo, né? Nós temos também mudanças consideráveis e rupturas no conhecimento dos corpos sólidos.
Nós estamos, hoje em dia, trabalhando nas transformações a nível molecular, né? E com isto nós estamos mudando, inclusive, as características de matérias-primas, desde fibra de carbono até o aço. Somos capazes de alterar as qualidades, as características a esse nível. E isto acompanha, inclusive, um conhecimento que leva à miniaturização, que abre um campo muito grande para o desenvolvimento industrial. Essas alterações dão-se, em grande parte, na vida urbana, dá-se no campo das cidades. E as cidades tiveram um desenvolvimento considerável, né? Nós não somos... Em primeiro lugar, porque aumentaram, como o Ricardo mencionou, desde 2007, a maior parte da população do mundo vive em aglomerações urbanas. Mas não é somente que isto aumenta e que cerca de 70%, como o gráfico mostrava, viverá em cidades, né? Mas essas cidades já não são mais aquelas que eram. Elas não só aumentaram e se transformaram em metrópoles, né? Elas não só aumentaram metropolitanamente e se transformaram em macrometrópoles, como grandes regiões urbanizadas foram criadas, né? O que um autor francês chama de metápolis, isto é, além da cidade, além da polis, né? E essas metápolis, as regiões urbanizadas, são um desafio não só para viver nelas, porque são grandes, mas porque nós não sabemos como administrá-las. O problema da gestão urbana está em choque, né? Porque não sabe como lidar com elas, né? E isto leva a grandes transformações, inclusive necessárias ao nível da política e ao nível da administração, né? Então, o problema da gestão urbana, de repente, começa a ter quase que mais importância daquilo que se chamava planejamento urbano, e que eu passo a chamar de urbanismo, voltando a um termo clássico, a arte e a ciência da polis, da cidade, né? Uma vez que, numa civilização que, em grande parte, será urbana, urbanismo cabe novamente como uma das disciplinas fundamentais da civilização. Para fazer face a essas rupturas, a essas alterações todas, existem exigências que nos são apresentadas e que, em relação às quais que devemos fazer face. Eu vou mencionar apenas 4 delas. Em primeiro lugar, é necessário que haja mudanças na forma de educar as pessoas, isso é, na forma de formar as pessoas, tanto ao nível mais elementar como ao nível daquilo que chamaríamos hoje universidade, né? De há muito tempo percebe-se que a especialização, embora tenha que existir para investigações tópicas em certos assuntos, não é a formação essencial. A formação essencial é aquela em que permite ao biólogo de conversar com o engenheiro, do arquiteto conversar com o botânico e assim por diante. É necessário, cada vez mais, uma visão renascentista e humanista da formação de cada pessoa. A necessidade é, portanto, de, ao nível da universidade, mudar a universidade, né? No sentido de transformá-la num começo de plataforma comum de disciplinas diversas, que depois podem se especializar. Então, esta visão, que eu chamo renascentistas, porque o Renascimento do século XV e XVI tinha realmente como sua característica inovadora, naquele tempo, de juntar conhecimentos da arte com da construção, por exemplo, ou das atividades militares com as atividades da drenagem e da hidráulica, né? Quer dizer, essa visão de juntar para poder compreender melhor fenômenos que sempre são gerais e não são apenas particulares, esse é um dos desafios importantes a serem vencidos. O segundo é o regime econômico, que não pode retroceder para ter aquela dualidade do financeiro e do produtivo ou econômico. Outras formas de regime deverão ser criadas. Eu não sei se essas novas formas se chamarão capitalismo social ou socialismo de capital, mas a verdade é que deve-se vencer essa dualidade em que a economia pode crescer com prejuízos para a sociedade, né?
Então, é necessário que novas formas de monitoramento e novas formas de produção sejam desenvolvidas a partir daquilo que é a nossa crise atual. O terceiro ponto, que leva também em consideração a necessidade de gestão nova, né, é um aperfeiçoamento da própria democracia. Eu estou falando dos países que já são democráticos. Os países que não são democráticos têm outros desafios mais imediatos a serem vencidos. Mas, mesmo no mundo democrático, existe uma demanda, e nós tivemos suficientes manifestações no mês de junho para perceber que essas manifestações vão continuar, espero eu, a fim de poder provocar realmente algumas alterações que são importantes sobre a maneira de gestionar a vida pública, né? Essas manifestações não ocorrem apenas no Brasil. É claro que existem mais de 100 cidades nos Estados Unidos com os movimentos Occupy, né? Existem os indignados na Espanha e os revoltados da Bulgária. Existe, portanto, em todo o mundo, uma ansiedade no sentido de que a justiça social prevaleça e a ética na política seja reconsiderada. O quarto problema, que é importante e que é realmente o central para nós aqui hoje, é do novo urbanismo. O que vem a ser um novo urbanismo? Eu não gosto muito de usar isso como título ou como colocando isso em aspas, né? Existe até um colega nosso americano, Dulany, que batizou New Urbanism a toda uma maneira dele encarar esta nova maneira de ver as cidades. O novo urbanismo tem características que, em parte, já dispõe, né, mas ao qual dá mais atenção. Eu vou citar 6, 7 aspectos por serem pertinentes à reunião de hoje. Em primeiro lugar, a visão da cidade e do que é vida urbana tem que ser mais antropológica do que estatística. Isto é, tem que examinar melhor como se vive e o que é vida. E o que é vida urbana e como é que são os costumes, os hábitos, os bons e os maus, né, hábitos, né, a fim de poder saber que o cliente para o qual nós estamos trabalhando, se formos profissionais, é gente, são pessoas. São agrupamentos são famílias, são agrupamentos sociais. Portanto, são realidades dinâmicas às quais nós temos que prestar atenção. Quando digo que é uma visão mais antropológica do que estatística, é porque é claro que os números têm importância, é claro que nós temos que ter tabelas com números, né? Mas a tabela com os números não nos dá soluções, nos dá apenas indicações de quantidades. Nós temos que saber qual é a vida atrás desses números. E essa atenção para com a vida urbana é uma das características que muitos de nós têm desenvolvido normalmente na sua vida profissional, mas para o qual eu queria chamar a atenção. Em segundo lugar, é o problema de dar mais atenção aos espaços públicos. Isto é muito peculiar, é muito importante, especialmente no Brasil, diria, onde existe um mercado imobiliário muito ativo, né, e que quer reproduzir de uma forma privada aquilo que antigamente, ou até ontem, era a cidade, né? E então quer reproduzir, numa espécie de facsímile de cidade, um determinado lote, uma gleba, no caso, né, privada, né? Quando, na realidade, quer ver e tem uma visão privada, inclusive do espaço público. Nós vemos nas nossas maiores cidades, né, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, né, nós vemos que existe uma tendência ao abandono do espaço público, né, como a diz, não, o espaço público é aquilo que não é de todos, mas que não é de ninguém. É um pouco aquilo que nós fazemos também nas finanças públicas, né? O dinheiro público, né, não sendo privado, não é de todos. É uma espécie de território de ninguém, onde a gente, às vezes, pode até pôr a mão.